pausa na política para falar sobre uma novidade no caso Robinho. O jogador que foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo cometido em 2013 em Milão, sofreu um novo revés aqui no Brasil. Assunto para a repórter Letícia Miyamoto. Letícia, boa noite. Qual a novidade nesse caso? Letícia, bem-vinda. Oi, Tiago. O Ministério Público Federal defendeu em manifestação ao Superior Tribunal de Justiça que Robinho cumpra essa pena de 9 anos de prisão em solo brasileiro. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Atualmente, o ex-jogador vive no Brasil e está em liberdade aqui no país, justamente porque a legislação nacional proíbe que brasileiros sejam extraditados para cumprirem pena no exterior. Em documento assinado aí pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos, o Ministério Público argumentou que o pedido do Tribunal de Milão deve ser aceito para a homologação da sentença. Segundo ele, todos os pressupostos legais e regimentais para o prosseguimento da execução penal foram cumpridos. Além disso, Santos também citou a cooperação jurídica entre os países e negou que tenha havido cerceamento de defesa, como foi argumentado pelos advogados aí de Robinho. Caso o Brasil não cumpra essa obrigação, o Ministério Público Federal apontou que o Estado corre um sério risco de permitir a impunidade de um caso que já teve a materialidade e autoria confirmadas, reafirmadas pelos países aí, principalmente a Itália, mas também de forma internacional. O ex-jogador foi condenado, como você bem lembrou, e a gente já destacou aqui na Itália, ainda em 2022, pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa. Esse caso ocorreu ainda em 2013. Lembrando também, Tiago, que a defesa já havia pedido que o processo fosse enviado para uma versão integral para análise, mas, por outro lado, o STJ, por unanimidade, entendeu que a documentação já disponibilizada é suficiente. O parecer sobre a prisão de Robinho foi enviado ao STJ, que agora irá julgar essa próxima etapa do processo. Tiago. Pois é, estaremos acompanhando esse caso, esse processo, Letícia Miyamoto. E agora falando sobre um outro caso também envolvendo um jogador de futebol brasileiro. O Tribunal de Barcelona informou que irá encaminhar Daniel Alves a julgamento por agressão sexual. Se for considerado culpado, o ex-jogador pode receber uma pena de 4 a 15 anos de prisão. A defesa de Daniel Alves alega que a relação sexual com a jovem em uma boate foi consensual. Agora, Cristiano Vilela, no caso Robinho, a gente já falou muito sobre esse caso aqui na programação da Jovem Pan, mas essa história, se ele deve cumprir pena aqui no Brasil ou se deve ficar no exterior, a quem cabe essa decisão final? E nesse processo, o momento indica o quê? Olha, Tiago, a justiça brasileira é ela quem pode reconhecer, quem deve reconhecer esse pedido para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Por conta de acordos já firmados historicamente entre os dois países, isso é plenamente possível. O que se tem é que não se pode cumprir de ofício. Então, naturalmente, se dá a possibilidade de Robinho ser ouvido. Ele já foi ouvido, arguiu algumas nulidades, como, por exemplo, uma que me parece interessante, que é o fato de não ter uma cópia integral traduzida para o português no processo. Então, são elementos que naturalmente ele vai questionar, vai tentar argumentar, mas, por enquanto, se percebe um direcionamento claro e esse parecer do Ministério Público, ele vai totalmente nesse sentido de que Robinho deve, nos próximos meses, ser de fato condenado a cumprir essa pena aqui no Brasil. Eu vejo que dificilmente a justiça brasileira vai ter outro entendimento que não seja esse.